Olá, bem-vindos a mais um Nutri Time, uma parceria da Braskem com a Danone. Hoje o dia começou quente aqui em Salvador. Nós tivemos uma palestra da doutora Grit van den Berg, um ícone da terapia nutricional, e ela veio na palestra aí de abertura do dia fazer um resumo dos artigos do seu grupo nos últimos anos relativos à terapia nutricional no paciente crítico. A primeira coisa que ela comentou foi a respeito da aceleração do processo de envelhecimento dos pacientes críticos como legado de internações de UTI prolongadas. Então ela citou a questão da sarcopenia, das alterações cognitivas, das alterações relacionadas à qualidade óssea, como osteoporose, e de risco de lesão renal aguda nova em pacientes que já tiveram lesão renal aguda durante a internação na UTI. E ela detalhou bem as alterações do eixo hipotálamo-hipófise, que são responsáveis por alterações hormonais múltiplas que acabam sendo implicadas nesse processo de aceleração do envelhecimento desses pacientes críticos. Depois ela comentou um pouquinho sobre a questão do controle glicêmico, que é um carro-chefe aí dos seus estudos. Ela citou os estudos publicados pelo grupo dela a respeito do controle glicêmico em pacientes cirúrgicos, em pacientes clínicos, em pacientes pediátricos, mostrando a importância do controle glicêmico, já que a hiperglicemia ela é danosa por si só, independentemente da questão de ter falta de insulina. É a glicemia que promove disfunção mitocondrial, que vai culminar com os desfechos ruins, tanto a curto prazo, quanto como aumento de infecção, aumento de tempo de ventilação mecânica ou de lesão renal aguda, como os desfechos a longo prazo, relativos aí principalmente à questão cognitiva. Depois ela apresentou também os riscos desse controle glicêmico muito restrito e mostrou que o grupo dela tem tanto bons resultados em virtude da automação desse processo. Então, para a gente fazer um bom controle glicêmico sem risco adicional, sem hipoglicemia, é fundamental que tenha automação conjugada a uma boa equipe na monitorização do controle glicêmico. Terceiro assunto que ela citou foi a questão da autofagia, né? Nós sabemos o tanto que a autofagia tem sido falada nos últimos anos. A autofagia é um processo endógeno de clearance de organelas lesadas, né? E ela mostrou os resultados dos estudos dela, o PEPANIC e o EPANIC, em que a oferta de aminoácidos em nutrição parenteral de forma precoce acabou por piorar os desfechos dos pacientes, principalmente relacionados à infecção, e os desfechos a longo prazo em relação à manutenção da massa muscular. Então a hiperglicemia ela seria responsável por induzir um dano e a inibição da autofagia seria responsável por inibir a remoção desse dano. Então seriam processos aí conjugados, a hiperglicemia e o fornecimento precoce e excessivo de aminoácidos, que deveriam, segundo ela, ser minimizados. O quarto e último assunto que ela tocou na aula foi a questão do eixo de resposta do cortisol ao estresse. Ela mostrou que o aumento do cortisol que acontece nos pacientes críticos é muito maior pela questão da redução da quebra do cortisol do que usualmente pelo aumento da produção do cortisol. E os sais biliares aumentados, eles teriam um mecanismo aí ao inibir as enzimas responsáveis pela quebra do cortisol. Com isso, a gente acabaria tendo um cortisol aumentado. Ela finaliza a aula mostrando os planos que ela tem de trabalhos científicos para o futuro, principalmente em relação a tentar descobrir por que alguns pacientes se recuperam dessas falências de múltiplos órgãos e outros não. Fica aqui então um abraço e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Até logo.